Bom, pessoal, boa noite para todos. Essa é mais uma live do nosso grupo GESCOM, Grupo Espírita Senhora da Conceição. Meu nome é Emanuel e nós vamos falar hoje sobre uma das leis espíritas, que é a lei do trabalho. Vamos começar nossa palestra fazendo uma oração, pedindo a Deus que nos conceda a inspiração para podermos fazer um bom trabalho. Meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecê-lo pela oportunidade que temos ao estar neste mundo e ao estarmos aqui realizando esse trabalho. Obrigado, Senhor, por esse dia e pela oportunidade, Pai, que nos proveste ao permitir que reencarnássemos neste mundo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui novamente reunidos, nos edificando, Pai, em vossa palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do trabalho. Que a vossa luz, Senhor, e o vosso amor nos acompanhem sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, trabalho é toda ocupação útil. Dentro da nossa visão, dentro da visão espírita, toda vez que nós pegamos o nosso tempo e fazemos dele uma ocupação útil para nós ou para o nosso próximo, isso pode ser chamado de um trabalho. Paulo, em Coríntios 1, 3, 9, comenta o seguinte: somos todos cooperadores de Deus. E no livro Fonte Viva, temos a seguinte passagem: somos compulsoriamente considerados colaboradores no ministério de Jesus, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que permanecem cegos, ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos. Horas, o trabalho, o nosso trabalho, que pode ser dividido em 3 partes: o trabalho para a nossa subsistência, que é o nosso trabalho remunerado, vamos assim dizer; o nosso trabalho de caridade, que é aquele que pode não ter reconhecimento social ou reconhecimento dos outros, contamos com isso de preferência, que é aquele trabalho que fazemos para ajudar, imbuídos do pensamento, do sentimento de ajuda, envolvidos no sentimento de caridade, de compaixão para com Cristo, para com o próximo, aliás, pensando no Cristo, refletindo os seus ensinamentos. E o outro trabalho, tão importante quanto, que é o trabalho, é o tempo que dedicamos para o nosso burilamento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para que nós possamos deixar as más tendências para trás, para lá. Esse trabalho de burilamento, ele é constante, não é fácil, requer dedicação, apesar de que o livro dos Espíritos fala que precisamos de muito pouca boa vontade. Mas sabemos que um trabalho bem feito frutifica, dá bons frutos. Então podemos dizer que a qualidade dos frutos pode falar
da qualidade do nosso trabalho. E precisamos trabalhar com certeza as nossas inclinações, que não são, na maioria, inclinações para o bem. Ainda precisamos de muita disciplina, porque nós ainda não temos ainda em nós aquela força necessária ou aquela índole de fazer as coisas simplesmente por fazer. Precisamos ainda de disciplina, precisamos de método, de programação. O trabalho é uma oportunidade. É uma oportunidade que temos para fazer alguma coisa por outros e com certeza estaremos fazendo por nós também. Não podemos pensar que o homem possa passar por uma vida inteira neste mundo ligado apenas às suas preocupações do dia a dia. Porque ele é um ser espiritual, não é um ser material. Está na matéria, mas ele é um ser espiritual. E precisa se renovar nesse sentido. No Livro dos Espíritos, pergunta 676, nós temos uma pergunta que seria interessante a gente comentar sobre ela. Por que o trabalho é imposto ao homem? A resposta é a seguinte: é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Ora, por que nós precisamos do trabalho, então? Precisamos do trabalho porque, com o trabalho, exercitamos a nossa mente e o nosso corpo. O homem, ao contrário do animal, que precisa do trabalho apenas para a sua autopreservação, o homem tem no trabalho a sua subsistência e também tem a questão da sua evolução. É necessário para o homem o trabalho porque ele também evolui, ele cresce, amadurece e a sua inteligência evolui. Sem o trabalho, continuando na resposta à pergunta, sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Nós estamos falando da nossa atividade remunerada, aquela que fazemos no labor. Deus concedeu a inteligência para compensar, mas há sempre trabalho. Quer dizer, não importa se sou forte, se sou fraco, se sou pequeno, se sou alto, para todos, em qualquer situação, há o trabalho que cabe de maneira justa na sua condição. Não podemos nos esquecer, e aproveitando esse momento aqui, de lembrar o seguinte: tem muitos de nossos irmãos que comentam que não têm condições de fazer nada, porque não têm conhecimento, condições, e sabemos que todos nós que estamos aqui neste mundo como encarnados, recebemos do Criador os dons que são as ferramentas as quais podemos executar todos os tipos de trabalho. A gente sabe que quando o trabalhador está pronto,
o trabalho aparece, né? Sabemos disso. Vou ler para vocês algumas passagens que eu busquei, que falam sobre o trabalho e o quanto nós estamos preparados para isto. No livro Pão Nosso, nós temos a seguinte passagem: quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai em mãos a obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Horas. Então, se somos capazes de ler, de falar, de ouvir, de expressar-nos, já temos a informação, já temos a formação necessária para começarmos o nosso trabalho. O nosso burilamento, que é o nosso trabalho em nós mesmos, no sentido de nos aperfeiçoarmos, no sentido de nos conhecermos e entendermos que temos coisas a consertar, tem coisas boas em nós, já temos qualidades, já estamos aqui, acreditando na reencarnação, acreditando que o Senhor nos deu a revelação. E aí? Entendemos isso? Já estamos prontos então para começar o primeiro trabalho, que é o de burilamento, que é o de tentar se melhorar. No livro Fonte Viva, temos: quando Jesus encontra o santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente, não havendo mais lugar para a adoração improdutiva, para a crença sem obras e para a fé inoperante. Outra vez, nós nos deparamos com uma verdade que nos coloca frente a frente com nós mesmos. Acreditamos? Acreditamos em Jesus? Temos fé nele? Então, precisamos trabalhar. Precisamos fazer. Porque se nós já somos cooperadores dele e acreditamos nele, então agora não tem mais como fugir da condição de uma adoração improdutiva. Precisamos trabalhar. E precisamos trabalhar muito na nossa melhoria. O trabalho não precisa ser complexo. Não precisamos de grandes coisas, mas precisamos nos dedicar com o coração em qualquer tarefa que a gente execute. Façamos qualquer coisa em prol do próximo ou em prol de nós mesmos, mas façamos com dedicação, com gratidão a Deus pela oportunidade que estamos tendo. Porque o que nós estamos tendo é uma oportunidade. Não adianta a gente imaginar ou esperar grandes revelações. Não precisamos de grandes revelações. Já temos a grande revelação. Nós nos conscientizamos de que através das reencarnações nós chegaremos à luz. Nós estaremos ao lado do Criador. Então, não precisamos de mais outra. O que precisamos agora é entender que a jornada começa agora. É momento de mudança, é momento de transformação. Kardec nos chama a uma questão importante da educação moral, que a renovação moral é um ponto de partida para todos nós. E precisamos pensar nisso. O trabalho edificante começa em nós. O reino de Deus está em nós.
Se o reino de Deus está em nós, precisamos ter em nós um lugar propício para Ele. E só faremos isso, só estaremos nessa condição quando reconhecermos o que precisamos mudar, o que precisamos nos transformar. No livro Bênção de Paz, tem a seguinte frase: no dia a dia é imperioso indagar a nós mesmos se prosseguimos empenhado no trabalho de autoburilamento. Quer dizer que precisamos nos perguntar constantemente se isso que estamos fazendo é o melhor que podemos fazer para nós, para nosso amigo, nosso próximo, e se isso está em conformidade com o que Jesus espera de nós. Precisamos entender que Deus quer da sua criação, que somos nós, o melhor. Ele não vai se contentar com meia boca, meia jornada. Ele quer o melhor porque Ele sabe que nós podemos chegar à luz. Se nós podemos chegar à luz, não existe meia boca, não existe meia tarefa, não existe eu sou incapaz de fazer isso, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. Eu não me lembro direito da passagem, mas tem uma passagem no Evangelho que fala assim: e Deus deu-te um espírito de coragem, não de medo. Então, meus amigos, se temos em nós um espírito de coragem, temer o quê? Temer o quê? Tem um colega nosso que fez a seguinte frase para mim: Emanuel, somos deverasmente muito importantes, pois somos todos filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo. Não dá para negar isso. E se não dá para negar isso, não podemos fazer de nós passageiros dessa vida. Precisamos lembrar que a oportunidade que temos aqui é neste momento. E somos chamados a esse trabalho. Somos chamados insistentemente. Porque Deus renova seu amor por nós todos os dias quando acordamos. Não devemos esquecer disso. No livro Vinhas de Luz, tem a seguinte frase: os que vivem na fé acompanham Jesus, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos. Ora, o que a gente pode tirar disso? Quando você fala que você examina a si mesmo, você está sempre olhando para você com olhos críticos. Se essa ação, se as suas ações, lembrem-se, somos frutos do nosso campo mental. Criamos em nós a nossa configuração mental e a partir daí tudo se desenrola. Devemos nos examinar e sermos críticos, ferozes de nós mesmos. Não devemos ser, em hora nenhuma, coniventes com as nossas ações que não sejam altruístas. Não sejamos pequenos no nosso exame, não sejamos coniventes com o nosso exame. Vamos nos examinar com critério e sempre avaliando
e buscando a melhor ação para que a gente possa fazer. Ainda em Vinhas de Luz, também tem de novo outra frase falando daquilo que nós já tínhamos comentado. O Pai é supremo criador da vida, mas o homem pode ser seu fiel cooperador. As portas da colaboração com o divino amor estão abertas, e qualquer homem pode identificar a chamada para o serviço divino. Então, podemos dizer que todos, sem exceção, têm a oportunidade do trabalho. Todos, sem exceção, têm a oportunidade e têm as ferramentas para fazer esse trabalho. Por quê? Porque você não precisa esperar nada de grande para começar. Não se imagine que vai aparecer grandes tarefas. Comece agora com aquilo que é simples, com aquilo que é pequeno. Porque Deus, em sua infinita justiça, vai lhe colocar sempre a questão: se és fiel no pouco, serás fiel no grande. Então, vamos nos questionar sempre. Vamos buscar a oportunidade de ajudar. Não esperar aquela oportunidade que eu quero ajudar, na qual eu quero ajudar. O trabalho está aí. Então, vamos fazê-lo. Nós não podemos nos esquecer que o nosso tempo nesse mundo é muito pequeno e passa muito rápido. Então, vamos nos concentrar, porque aqui as nossas preocupações nos tolhem. As nossas emoções se sobrepõem a nós. E como eu já falei para vocês, vivemos na nossa casa mental. E construímos os pensamentos provenientes dessa condição. Esses pensamentos vão gerar as palavras que vamos falar, as frases. Essas palavras vão influenciar nas ações, nas nossas ações e nas ações de nossos próximos. E essas ações podem criar hábitos. E com certeza, esses hábitos vão moldar nosso caráter. E se eles moldarem nosso caráter, criaremos nosso destino. Vamos lembrar sempre disso. É necessário que a gente se concentre, que a gente se lembre. Concentrar não. Se lembre sempre, sempre, que todas as vezes que conseguimos conter um pensamento equivocado, vai dar bons frutos. E se dar bons frutos, é um trabalho útil. Teve utilidade aquele nosso tempo. Precisamos lembrar de uma outra face do nosso trabalho. Todas as vezes que encarnamos este mundo, as condições da nossa encarnação, elas mudam. O nosso conhecimento, esse não muda. Ele está lá. Porque aquilo que aprendemos vem conosco. Está lá. Por isso que dentro de nós
está o germe do certo e do errado. Sabemos o que é certo e o que é errado. Podemos insistir no nosso desculpismo de fazer isso. Depois eu faço aquilo. Podemos. Não devemos pensar assim. Vamos nos ater de que temos um tempo muito pequeno aqui. E às vezes podemos dormir. E quando voltarmos ao nosso plano espiritual, despertando desse sono aqui, podemos perceber que tivemos uma oportunidade santa de um trabalho simples, mas redentor. O que fomos chamados a fazer não era de grande vulto, mas era de renovação, era de autoconhecimento. Precisávamos apenas nos burilar, tirar determinadas coisas, polir-nos. Nós não sabemos quanto tempo que leva para voltar. Vamos ter em mente isso. Hoje, agora, é o momento. Sempre que nós lembrarmos da oportunidade que estamos tendo, devemos nos questionar se estamos usando o nosso tempo em proveito de alguém, nosso ou do nosso próximo. Se o que estamos fazendo para o bem de alguém, nosso ou de outra pessoa. Lembrando que, às vezes, a gente pode estar em casa e achar que estamos sem fazer nada. Não se engane. Sua mente não para nunca. E se ela não para nunca, todo momento que você tem é um momento para educá-la. Eduque seu pensamento. Lembre-se que os germes da virtude abafam os vícios. Lembre-se disso. Kardec nos exalta isso. Nós precisamos lembrar sempre de uma frase que eu tirei de Caminhos, Verdade e Vida, que é a seguinte: não se engane o crente do caminho que lhe compete. Ora, o que isso quer dizer para nós? Não adianta a gente se enganar. Não adianta a gente se iludir. Quando viemos para cá, quando voltamos para cá, muito possivelmente voltamos, né? Tínhamos algo para fazer. Não viemos aqui apenas para passear. Então, de uma maneira ou de outra, nós tínhamos uma missão. Tínhamos um trabalho a realizar. Esse trabalho pode ser com aqueles que colocamos em nossa casa, como filhos, cônjuges, e o trabalho que nós tínhamos de fazer conosco, de burilamento, de melhoria, de evolução. Então, não podemos nos esconder dessa verdade. É outra verdade da qual não podemos nos esconder. Estamos aqui para nos melhorar. É um trabalho. Esse é o trabalho. No processo de nos melhorarmos, vamos estender essa melhoria aos outros. Trabalhando sempre
por nós ou por outra pessoa. Porque quando nós estivermos trabalhando por outra pessoa, como nós já falamos, levando a palavra para aqueles que não ouvem direito, levando a luz para aqueles que não insistem em não enxergar direito, vamos estar ajudando. Isso é caridade, isso é compaixão. Lembremos sempre, também em caminhos, verdade e vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino. Temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Meus amigos, a oportunidade que temos, como já cansei de falar, falei várias vezes, me desculpem, é agora. Não podemos nos esconder da verdade. Deus, em sua infinita bondade para com nós, nos deu 5 talentos. E Ele espera retorno disso. Ele espera que a gente trabalhe isso em nosso favor e em agradecimento a Ele. Temos de ser gratos a Deus pela sua infinita compaixão por nós. Deu a nós inúmeros recursos para que nós pudéssemos executar o trabalho que viemos executar. Não podemos fugir disso. Não tem como fugir disso. Porque se nós agora professamos a nossa fé em Jesus, essa fé não pode ser sem obras. Não pode ser sem trabalho. A gente está chegando ao nosso final dessa live, né? Depois de ler muito sobre esse tema, a gente percebe que nós, enquanto estamos aqui, temos esse trabalho de reforma íntima que é muito difícil. A gente pouco sabe, compreendemos menos ainda e fazemos muito pouco ou quase nada na maior parte do tempo. Então, nessa condição, a gente precisa lembrar que precisamos de mais disciplina, mais determinação. Precisamos entender que não dá para a gente ignorar que o tempo passa muito depressa, porque ele passa muito depressa. Vamos aproveitar essa oportunidade que temos. E agradecer. Agradecer sempre, não importa a condição que nos encontremos. Agradecer sempre a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Porque às vezes a gente pode passar por dificuldades momentâneas. Porque, como Chico muito bem fala, tudo passa. A tristeza, a dor, a felicidade, a vida. Tudo passa. Meus amigos, meus irmãos, vamos encerrar essa live agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de fazermos o nosso melhor. Senhor, Pai amado, vós que nos deste, que nos proveste, Pai,
da oportunidade para estarmos aqui. Vós, Pai, que nos abençoaste com a vida, com este mundo, com este corpo. A vós, Senhor, elevamos o nosso pensamento de amor e de gratidão por tudo que nos deste. Que a vossa luz nos acompanhe todos os dias. Que assim seja. Boa noite, meus amigos.